Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os artigos do Código Civil para exame da ordem, concurso público e para você que bacharelando que está aí estudando esse conteúdo. Amigo, estudante, tenha bastante disciplina em seus estudos. Dedique todos os dias, pelo menos meia hora, uma hora, para você estudar as disciplinas que você mais tem dificuldade, estudar afinal todas as disciplinas. Se você vai ter interesse no concurso público, em prestar o concurso público, é importante que você veja, se for da área jurídica, tenha aí acesso, assista às aulas que eu estou gravando de direito civil, assista às aulas de outras disciplinas, de outros conteúdos. É muito importante você começar a familiarizar, a desenvolver mais, a aumentar o seu conhecimento. Concurso público não é impossível, é difícil, porque requer do aluno dedicação, compromisso. Se não for assim, você não consegue o seu objetivo. E que Deus abençoe a você e a mim nesse projeto de gravar essas aulas para colaborar com os seus estudos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre bens públicos. O artigo 98 diz o seguinte: são bens públicos nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito interno. Pertencentes às pessoas jurídicas de direito interno. Todos os outros são particulares. Todos os outros são particulares. Seja qual for a pessoa a que pertencerem. Pessoa física ou pessoa jurídica. Amigo, bens públicos são bens de domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito interno. União, Estado, município, território, Distrito Federal, fundações públicas, associações públicas, autarquias, agências reguladoras, agências executivas e outros. Bens particulares são todos os outros bens que, excluindo os públicos, são bens particulares. A casa são bens particulares. O artigo 99 diz o seguinte: são bens públicos, bens de uso comum. São bens de acesso restrito. São bens de acesso, irrestrito, acessível a toda a população. Bens de uso comum. São bens de acesso irrestrito, comum a toda a população. Assim diz o inciso 1. São bens públicos, caput do artigo 99. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. São bens públicos de uso comum. Rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2 do artigo 99. São bens públicos os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de suas autarquias. Esse inciso está dizendo o seguinte: que os bens de uso especial
são os bens públicos onde funcionam serviços ou estabelecimentos públicos. A prefeitura, o prédio da prefeitura, a delegacia de polícia, o imóvel onde funciona o hospital público, a escola pública, são bens de uso especial. Os bens dominicais, inciso 3. Os dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas, direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Bens de uso dominical, tudo aquilo que não for de uso comum ou de uso especial. Bens de uso dominical é todo bem público que não for de uso comum nem de uso especial, por exclusão de uso dominical. Integram o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Preste bem atenção. Bens de uso dominical são todos os bens públicos que não são de uso especial nem de uso comum. O que é patrimônio? Patrimônio é o complexo de relações jurídicas economicamente apreciáveis. Exemplo: o terreno de marinha utilizado pela administração para instituir foro. Quem compra um imóvel situado em terreno de marinha terá que pagar esse valor foro anualmente para a administração federal, União. E no caso de venda, terá que pagar o laudêmio. O que é laudêmio, professor? É outra contribuição exigida pela União. Percebemos que a União está patrimonializando esse bem para auferir rendimento. Ela patrimonializou o bem para auferir rendimento. Ele não é de acesso irrestrito ao povo e nem funciona nele. Uma repartição pública. Então, aquele terreno de marinha é um bem dominical. Não é de bem de uso especial, nem de uso comum. Ele não é de acesso irrestrito ao povo e nem funciona nele uma repartição pública. Então, o terreno de marinha é um bem dominical, que é utilizado para a administração pública para auferir rendimentos. Tem uma dimensão patrimonial. Títulos da dívida pública não são de uso comum do povo, como uma praia ou uma rua, e nem são repartições públicas, como um hospital ou uma delegacia, mas são objetos de um patrimônio utilizado pela administração para obter rendas e recursos. Parágrafo 1. Pegue o seu. Fique atento aí no seu código. Parágrafo 1. Não dispondo a lei em contrário. O que está falando? Se a lei não disser o contrário, consideram-se bens dominicais. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.
Vamos entender o que está falando dispositivo. Não dispõe a lei em contrário, não dispõe a lei em contrário, consideram-se dominicais. Dominicais aqueles bens que não são nem especiais, nem comum do povo. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Muitas pessoas de direito público se estruturam internamente como se fosse de direito privado. Vamos pensar num exemplo. A OAB é um ente público, como tal reconhecido pelo STF, mas sua estrutura, seu funcionamento, suas relações se aproximam muito do direito privado. Afinal de contas, é um órgão de classe, tem sua diretoria, seu conselho, com grandes empresas também possuem. Enfim, por se amoldar ao regime próprio das pessoas privadas, estruturas de pessoas privadas, a OAB entende-se como pessoa jurídica de direito público a que se tenha dado estrutura, organização, funcionamento assemelhado à pessoa de direito privado. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. São inalienáveis. Enquanto conservarem a sua qualificação de bem de uso comum e bem de uso especial, na forma que a lei determinar. Bens de uso comum inalienáveis. Bens de uso especial inalienáveis. Bens dominicais alienáveis na forma da lei. O Estado pode vender a um particular um hospital público, uma delegacia pública ou um mar, por exemplo? Pode? Claro que não. Porque são bens públicos de uso comum e de uso especial. Por isso são inalienáveis. Ok? Artigo 102. No artigo 101. Os bens públicos dominicais que excluem o especial e o comum podem ser alienados, podem ser vendidos, observadas as exigências de lei. Observada as exigências de lei. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 101. Só uma observação. Os bens dominicais podem ser os bens presta atenção. Os bens dominicais podem ser alienados. Os bens especiais e de uso comum não podem ser alienados. Diz o artigo 101. Os bens públicos dominicais, aqueles que podem ser alienáveis, podem ser alienados observados a exigência da lei. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Preste atenção que não falou só dos bens de uso comum ou de uso especial. A lei fala os bens públicos, dominicais, especiais de uso comum. Não estão sujeitos a
uso campeão. É o fato de o que uso campeão? É o fato de um particular, por exemplo, entrar na posse em um bem público e tentar buscar aquele bem para ele. Neste caso, nos bens públicos, não há que se falar nesta posse. Não dá direito de usucapiar o bem, pois não é admitido. Não adianta. O cidadão invade um lote da prefeitura, fica lá durante 20 anos. Ele pode propor uma ação de usucapião? Pode, mas você aceita. Ok? Porque bens públicos não dá direito ao seu possuidor, entrar com ação de uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos, pode ser gratuito ou retribuído. O uso comum dos bens públicos podem ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Geralmente, os bens de uso comum são gratuitos o seu uso. Mas nada impede que a administração crie as suas tarifas. Um exemplo é a cobrança do pedágio em estrada. As estradas são bens de uso comum. Mesmo assim, a administração pública cobra o pedágio nas estradas. Essa é a interpretação do artigo 103 do Código Civil Brasileiro. Artigo 104. Deixa eu localizar o artigo 104. Perdido aqui. Agora, para entrarmos no artigo 104, antes eu gostaria de fazer pequenas pontuações para vocês. Por que, professor? Porque agora nós vamos iniciar o livro 3, capítulo 1 dos fatos jurídicos. Atos jurídicos. Olha, vocês vão ver muito, já ouviram e vão agora no nosso estudo, falar de ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. Ouvirão falar também de negócio jurídico. A primeira pontuação é o seguinte: o que é um ato jurídico lícito e o que é um ato jurídico ilícito? Preste atenção. O ato jurídico lícito é o ato praticado em conformidade com a lei. É um ato legal, permitido pela norma. O ato jurídico ilícito é o ato que contraria o direito. É o ato
contrário à legalidade. É o ato ilegal. Quando você pratica um ato ilícito, você está contrariando o direito, você está contrariando a norma legal. O ato jurídico lícito, você tem estrito senso, opera efeitos pré-determinados em lei. Opera efeitos pré-determinados em lei. Efeitos que a lei de antemão já diz quais sejam. Efeitos pré-determinados em lei. Efeitos em que a lei de antemão já diz quais sejam. A pessoa realiza um ato jurídico estrito sensu e a legislação antecipadamente já determina os efeitos que aquele ato jurídico estrito sensu acarretará. A pessoa realiza um ato jurídico estrito sensu e a legislação antecipadamente já determina os efeitos que esse ato jurídico estrito sensu acarretará. O ato jurídico lícito, negócio jurídico. Ato de vontade decorrente da vontade dos partícipes. Aqui a lei não tem a preocupação de predeterminar os efeitos dos negócios. A lei não se preocupa em predeterminar os efeitos dos negócios. A lei não se preocupa em determinar os efeitos dos negócios. Pelo contrário, são os próprios participantes que dizem que tipo de efeitos os negócios jurídicos irradiará. Negócio jurídico, os próprios participantes que dizem que tipo de efeito o negócio jurídico irradiará, provocará. Ato de vontade cujo efeito jurídico decorre da própria vontade dos participantes. Um exemplo de ato jurídico lícito e estrito sensu que opera efeitos pré-determinados em lei é a adoção. Ato jurídico lícito e estrito sensu. A adoção. A adoção de uma criança é um ato de vontade. É um ato de vontade. Mas, no momento em que a pessoa formula sua vontade, iniciar o processo de adoção, a adoção é finalmente consumada. Todos os efeitos daquela prática já estão previstos antecipadamente por norma legal. A norma legal determina, por exemplo, o adotando vai se equiparar aos filhos biológicos do adotante. O adotado terá o direito à pensão alimentícia. O adotado terá direito à herança. No ato jurídico lícito estrito sensu opera efeitos pré-determinados em lei.
Já o negócio jurídico, ato de vontade, decorrente da própria vontade dos participantes. Compra de um carro. Não é a lei quem dirá o preço do carro, nem a forma de financiamento, nem o prazo da entrega do veículo. Mas sim quem? As partes. As partes. A vontade das partes é soberana. Soberana para determinar os efeitos relevantes dos negócios jurídicos. O artigo 104 exala. A validade do negócio jurídico requer, para que o negócio jurídico seja válido, requer que o agente participante do ato seja capaz. Preste bem atenção. A incapacidade cessa aos 18 anos. Nós já falamos isso. A incapacidade cessa aos 18 anos. A absoluta aos 16 anos. A relativa aos 18 anos. Primeiro requisito para a validade do negócio jurídico, conforme dispõe no artigo 104 do Código Civil, o inciso 1 diz: agente capaz. É o primeiro requisito. Segundo requisito: o objeto do negócio jurídico tem de ser lícito. O objeto do negócio jurídico tem de ser lícito. Possível, determinado ou determinável. Vamos entender esse inciso 2. Objeto lícito, nós já falamos. Lícito é objeto não proibido em lei. Você pode comprar uma moto. O objeto, a moto, não é proibida a sua compra em lei. Agora, você não pode comprar um pacote de maconha. A maconha é um objeto proibido em lei. Então, ela é um objeto ilícito. Objeto possível. Um objeto alcançável às forças naturais ou humanas. Imagine que o objeto do negócio é comprar um pedaço da Lua. Não tem como. É uma loucura. É um objeto impossível. Mas imagine que eu quero comprar. Imagine que eu quero comprar pacote de uma viagem de excursão para a Europa. É um objeto possível. Agora imagine se a mesma agência que vende para mim uma passagem para a Europa vendesse também um pacote para a Lua, com direito à estadia. É um objeto impossível. Objeto determinado ou
ou determinável. Nós estamos falando dos requisitos para a validade do negócio jurídico. O objeto determinado já se encontra individualizado. O objeto desse negócio jurídico é o carro. Você sabe, é um carro. Tranquilo. É um carro Corolla, é um Uno, já está determinado. É uma casa, é um sítio, é um objeto determinado. Já o objeto determinável é um objeto que vai se consumir posteriormente. Ainda vai ser individualizado. Imagine que você vai comprar um apartamento. Não está pronto o apartamento. Começaram a fazer a base. É um objeto determinável. Você tem a planta e sabe como será aquele apartamento. Inciso 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Olha, para que o negócio seja válido, a forma tem que ser prescrita ou não contrária à lei. Ou não contrária à lei. A maioria dos negócios jurídicos apresenta forma livre. Forma livre. Admito esses negócios se formarem de forma verbal, comum. Quando você vai na padaria, compra 2 pães. Não houve contrato. Né? Por escrito. Quando você compra um lápis em uma papelaria, não assino nenhum contrato de compra. Mas existe certo negócio jurídico que obrigatoriamente devem se perfazer por escrito. Obrigatoriamente devem se perfazer por escrito. É a exigência da escritura pública. Lavrada em tabelião, no cartório, formalizada pelas próprias partes. Em certos casos, a lei impõe no negócio jurídico a observância de certa forma, seja por escritura pública ou particular. Então, nós aqui encerramos os requisitos para a validade do negócio jurídico. O artigo 105 diz o seguinte: a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Nem aproveita os co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Exemplo: A vende automóvel para B. E B, por sua vez, é relativamente incapaz, tem 16 anos. O fato de o comprador ser relativamente incapaz torna o negócio anulável. Pois bem, qual das partes pode ajuizar a ação? A ou B?
parte estimada para a propositura da ação é B, o relativamente incapaz. O relativamente incapaz. Pois atos praticados por relativamente capaz só poderão ter sua anulabilidade invocada em juízo se a ação for movida pelo próprio relativamente incapaz. Pelo próprio relativamente incapaz. A, que é o capaz, não pode invocar a incapacidade relativa de B. A não pode invocar a incapacidade relativa de B. Pois, se B é relativamente capaz, somente ele é parte legítima para a propositura da ação. Para a propositura da ação. Mais um exemplo. A vende automóvel para B e C. Assim, B e C participaram conjuntamente co-interessados da aquisição daquele bem. Digamos que B pagou a metade e C pagou a outra metade. Digamos que B é relativamente incapaz, 16 anos. Qual das partes pode alegar em juízo a incapacidade relativa? A, B ou C? Pelo que dissemos no exemplo anterior, a incapacidade relativa só pode ser alegada pelo relativamente incapaz. Portanto, somente B terá o direito de promover a ação, pois a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser alegada pela outra em proveito próprio. Somente o relativamente incapaz pode mover a ação destinada a anular o negócio lúdico, baseando-se em sua incapacidade relativa. Baseando-se em sua incapacidade relativa. Colegas, no próximo bloco iniciaremos o artigo 106, continuando o nosso estudo sobre negócio jurídico. Para mim é uma satisfação, é uma alegria poder estudar com vocês. Espero que esse meu projeto esteja contribuindo com você. Espero. E o meu feedback é você compartilhando, é você divulgando essa ideia. Um grande abraço, que Deus te abençoe. E não deixe de acessar a página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Que Deus te abençoe.